Boa tarde. Allan Kardec, entre os muitos assuntos que ele estudou, teve um que ele tratou aí meio que quase que fora do contexto. Na realidade, ele pretendia escrever um pouco mais sobre este assunto, conforme ele mesmo registrou, mas desencarnou antes, e por conta disso esse assunto ficou praticamente contido e restrito a um artigo que foi publicado depois que ele desencarnou na obra Obras Póstumas, que é Aristocracia. E ele, quando começou esse estudo, ele entra na raiz da palavra, dizendo que ela é de origem grega, em que Aristo é o que significava melhor e cracia, poder, e a aristocracia era os melhores no poder, ou o poder dos melhores, conforme fosse entendido. Óbvio que terminou sendo considerado como o poder dos melhores. E esse poder dos melhores, ele gerou por conta disso muitas confusões, tanto que chegou um ponto em que uma das características peculiares daquilo que definiria um sistema e não um grupo de pessoas, terminou se referindo a um grupo de pessoas. E isso se deveu pela própria sequência em que a aristocracia foi sendo estabelecida. Para a tarde de hoje foi programado exatamente falar, tomando esta referência de Allan Kardec, falar da última aristocracia, que é uma aristocracia que dá para se perceber que está por se estabelecer ainda, não é uma aristocracia que já exista. Então, diferentemente do que a gente de primeira entende quando escuta a palavra aristocracia, ela não se refere necessariamente a uma família nobre, a um povo diferenciado, mas sim àquilo que era a tentativa de ser que os melhores, tendo o poder para tratar do bem comum a todos. Dentro desse aspecto, a aristocracia se confundia um tanto quanto com política. Assim como hoje a gente vê política algo bem distante do que etimologicamente deveria ser entendido como tal. Na realidade, falando literalmente, todos nós deveríamos ser políticos, mas não no sentido partidário como a gente vê hoje, mas político no sentido de estar sempre num bom envolvimento com todos e a serviço de todos, que é algo que hoje em dia a gente bem vê que já não é bem assim, tanto que, generalizando, muita gente fala mal dos políticos de uma forma ampla e restrita, quase se reservando a se dizer ou se pensar que já não existe mais nenhum político digno. O que obviamente não deve ser assim, mas que vivemos hoje numa situação muito esquisita quando se fala de política e de políticos, vivemos, porque política não se entende mais pelo que era na sua origem, e políticos também pouco cumprem aquilo a que eles mesmos prometem e sabem que deveriam fazer. Mas para Allan Kardec, ele preferiu tratar tudo isso como aristocracia. E ele vai remontando historicamente, ou até mesmo antropologicamente, referindo às aristocracias tais como elas nos serviram. A primeira delas era a aristocracia muito primitiva, que era aquela em que os velhos, os mais antigos, os chamados pais de família, era quem davam as ordens. Já dá para perceber que aí inevitavelmente iria haver uma grande transformação, porque a primeira aristocracia, ela funcionava bem em pequenas sociedades, mas à medida que as sociedades vão se ampliando, as relações vão entrando uma na outra, porque lá no princípio eram famílias que viviam consigo mesmas, depois essas famílias começam a se relacionar com as famílias próximas, até que dá a grande miscigenação das famílias, e portanto começou a haver uma discussão entre quem é que seria o gestor daquela aristocracia quando se juntavam várias famílias.
porque quando era só uma família, o principal, o mais antigo, o primeiro administrador é que continuava sendo. Mas à medida que junta várias, quem é que vai ser? Aí os critérios faliram. Então tinha critérios de idade, que normalmente a idade não quer dizer muita coisa sozinha. Depois tinha da própria sabedoria e experiência, até que se parte para essa convergência, experiência. É quando surge a segunda aristocracia, que era agora da experiência, só que a experiência ela era medida pela habilidade, e a habilidade era conferida pelas vitórias. Que vitórias? Vitórias na caça, vitórias para ganhar o terreno do inimigo, vitórias sobre aquela outra família que já teve a detenção do poder. Então surge a segunda grande aristocracia, que era a aristocracia da força. Então a força imperou. E lógico que essa aristocracia ela sofria muitas intermitências, porque se hoje eu sou forte, depois eu fico velho. Quando eu ficava velho eu queria voltar para a primeira aristocracia, mas os mais jovens, mais fortes já tomavam de supetão. Com isso também fica fácil se prever que haveria um dia em que isso também se esfacelaria. Porque você daqui a pouco você começa a combater os seus exércitos, mas chegava um momento em que os líderes dos exércitos também tinham que combater, e quando eles pereciam, era dada por aniquilada toda aquela família, todo aquele grupo, toda aquela sociedade, ou aquela aristocracia ela passava a ser dominada pelo mais forte que vinha. Em consequência disso, os que eram mais fracos, só restavam a eles duas opções: ou eu sirvo e aceito as regras, ou eu me rebelo, e aí vou descobrir como vencer, ou pelo menos como crescer na redondeza. Disso faz surgir agora uma nova pessoa que luta pela vitória, mas aí em universos menores. Mas como a pretensão era um dia vencer o mais forte, você tem que ter agora algo além da força, que era a inteligência. Então você tinha agora que além da força, você tinha que também ter ideias boas para você poder chegar a um comando aristocrático. Então aí Allan Kardec define em termos de história nossa, como esse sendo o grande período da terceira grande aristocracia. Era a aristocracia onde havia uma miscigenação entre a força e a inteligência. Porque se você era só inteligente, você tinha que ter a força contratada para poder lhe defender do outro forte. E se você também tinha só o forte, o inteligente terminava armando um cerco e você caía nessa onda. Allan Kardec então continua na sua rebuscada em cima da aristocracia, e aí ele agora entra na previsão, a previsão de que daí teremos uma quarta grande aristocracia. E essa quarta aristocracia, obviamente, vai se assenhorear das três anteriores, até porque a força, como a gente vê hoje, ela é totalmente dominada pela inteligência. Haja vista as lutas, as competições, por mais que você ponha, vamos já chamar genericamente de gladiadores, por mais que você tenha gladiadores, sempre tem alguém armando para que domine tudo. Então os gladiadores, que seriam na segunda aristocracia os detentores do poder, eles agora já são elementos da terceira aristocracia. E é onde ele diz, usando-se essas duas, está faltando um elemento fundamental para que nós cheguemos na última aristocracia. Esse elemento é o elemento moral. E como a gente nem precisa ler para perceber isto, como a moral ela é determinante na nossa sociedade. E nós temos hoje a sociedade dividida praticamente em dois grandes grupos, considerando a moral: os que têm moral e os que não têm moral. Aparentemente os que não têm moral é num número muito maior, tem uma composição muito mais farta, e os de moral, esses são normalmente bem reduzidos e de certa forma manipulados pelos anteriores. Quando a gente coloca tudo isso num sistema de equação,
nós encontramos uma razão direta e objetiva do porquê que o mal, neste caso, ele impera. Ele impera porque ele usa a força e inibe a sua razão. E a sua inteligência é usada também para inibir qualquer princípio de quem quer que seja. Ainda bem pouco, enquanto estávamos ali conversando antes da reunião, surgiu ali de repente um assunto sobre o sistema educacional brasileiro. É um sistema educacional bem esquisito. Bem esquisito por quê? Porque a gente conhece vários métodos de ensino que são extremamente bem testados, bem aprovados e que resultam em pessoas muito bem formadas. E aí fica a pergunta, e por que então esses sistemas eles não são ampliados? Em vez de a gente admitir alguns sistemas que visivelmente estão equivocados. De repente a gente vê, vou dar um exemplo aqui muito próximo, Dona Dagmar, que foi quem fundou esta casa. Dona Dagmar fez o 2º ano apenas. Ou seja, em termos de conhecimento, de estudo, era mínimo. No 2º ano de hoje, quando a gente pega na escola pública um aluno de 2º ano, ele não sabe praticamente nada, fala errado, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer contas básicas, não sabe coisa nenhuma. Se nós tomarmos então essa senhora, que nos anos 40, ela aprendeu tão pouco, mas que nesse pouco ela sabia ler, sabia escrever, sabia falar em público, sabia fazer contas, administrava contas, administrou empresas, sem fazer nenhum curso, sem fazer nenhum pós-graduação, nem coisa nenhuma. Bem se vê que o sistema antigo, ele tinha algo que fazia com que nós avançássemos um pouco mais. Hoje nós temos o quê? Nós temos uma tecnologia fantástica que nos gera muitas ilusões. Uma criança chega para você e faz uma pergunta e você fica embaraçado. Ele tira qualquer celular ou qualquer joguinho eletrônico e ele lança a pergunta e tem uma resposta precisa. E às vezes respostas com exemplos maravilhosos. Isso dá a sensação de que o jovem sabe mais do que você, quando na realidade a única coisa que ele está fazendo é coletar informações e num veículo único, sem muitas opções. Antigamente a gente precisava de qualquer coisa, a gente ia à biblioteca. E quando a gente ia à biblioteca, era um mundo totalmente novo. E a gente não só se perdia ali dentro de tanto descobrir tantas coisas, como a gente usava um critério de imaginação muito forte. Quando você lê, você não está vendo o cenário, você tem que imaginar o cenário. Você tem que imaginar o que o autor está querendo passar para você. Você tem que elaborar raciocínios, você tem que fazer pontes de interpretação. E tudo isso vai criando mecanismos que hoje, quando a gente estuda ou lê alguma coisa sobre neurologia, sabemos que formam novas ligações, novas sinapses, novas conexões neurais que propiciam ao cérebro no amanhã desenvolver raciocínios muito mais elaborados. Porque você parte do princípio de que você tem que investigar. E hoje nós temos um sistema que ninguém investiga nada, nem mesmo numa prova. Você vai fazer uma prova, se coloca 4 respostas, 1, 2, 3 ou 4, apenas para você marcar um X, e você não sabe se marca um X de qualquer jeito. Fica parecendo que prova é um artigo de sorte, é tipo um jogo. Então isto tudo parece desfavorecer um pouco o mecanismo, mas nós estamos desse jeito. Se nós colocarmos dentro da visão de Allan Kardec, o que nos parece? Nos parece que não estamos querendo que este terceiro elemento da terceira aristocracia funcione, que é o elemento da inteligência. Quanto menos inteligente você for, mais fácil é para que as outras 2 categorias te dominem. Então, quando a gente observa essa sequência proposta por Allan Kardec, dentro da ótica do nosso mundo atual, parece que nós estamos de fato aqui no terceiro nível e querendo entrar no 4. Lógico que para sair do terceiro para o 4º nível, nós vamos enfrentar dificuldades de toda a natureza. Nós temos pessoas muito inteligentes em todos os setores da humanidade. Nós temos pessoas muito fortes, entenda-se forte aqui como se queira, forte fisicamente, forte economicamente, forte financeiramente, forte intelectualmente. Então nós temos a força para todos os lados. Então o que está faltando? É o elemento moral. Mas e o elemento moral? Este a gente não quer. Um dia
quando ainda eu trabalhava no ramo do comércio, eu conheci uma pessoa que me deixou numa situação assim de não entendimento do que a pessoa queria ou não queria. Olha, que coisa, por que você não amplia as tuas vendas? Ele disse, não, se eu ampliar minhas vendas, as pessoas vão ver que isso daqui é bom e vai aumentar a concorrência. Eu digo, mas a concorrência não é algo tão salutar, é salutar para quem está entrando, mas para quem está dentro é péssimo. Eu digo, mas você está dentro, quando você entrou não já tinha alguém dentro? Pois é, quando eu entrei eu agia diferente. Abafei o outro saiu e agora sou eu, agora é minha vez de não deixar ninguém entrar no lugar. Mas olha que coisa curiosa, eu quero ter a força, mas não quero o desenvolvimento de ninguém perto de mim. Porque se alguém se desenvolve perto de mim, esse daqui é o meu concorrente. Recentemente eu estava num cabeleireiro e ele dizia, olha, a coisa mais difícil que tem é você ter cabeleireiro. Porque as pessoas começam, aprendem, na hora que aprendem, montam um salão. A manicure é a mesma coisa. Quando ela aprende, aí ela já monta um salão. Eu digo, isso é bom ou é ruim? Como ele sabe que eu sou espírita, ele me olhou no espelho, né, que ele estava cortando meu cabelo e disse, agora você me pegou. Eu digo, não, estou só lhe perguntando. Isso é bom ou é ruim? As pessoas se prepararem e montarem seus próprios negócios. É bom e é ruim. Eu digo, me diga só a parte boa. Não é bom, pelo menos essas pessoas agora vão ter a própria responsabilidade e vão poder viver sozinhas. Diga, tá bom, então é bom. Mas quando eu preciso de trabalhadores eu não consigo. Aí eu tenho que ter uma pessoa, normalmente, eu tenho que ter uma pessoa que não sabe de nada. Eu digo, ou você tem que contratar alguém que já sabe e é mais caro. Ele disse, mas mais caro, aí eu não tenho como fazer no preço do mercado. Eu digo, mas o preço do mercado corresponde ao que fazem? Corresponde, porque fazem mal feito. Você faz bem feito. Então, por que você não paga melhor para fazer mais bem feito ainda? Porque se você tem bem feito, o bom cliente ele não vai embora. Mesmo que você cobre mais caro, porque ele sabe que está pagando. Ele disse, eu não tinha pensado nisso. Eu disse, pois é, enquanto você não pensa, você não vai ter nunca um funcionário bom. Na hora que ele aprende com você, vai embora. Aonde é que está a sabedoria? Então, no primeiro momento você não quer o concorrente, no segundo você quer dominar o funcionário, no terceiro você vê que você já não consegue nenhuma coisa na outra, então você tem que entrar com a inteligência. Quando você entra com a inteligência, você vê que ela não é suficiente, até que você dá o exemplo moral. Quando você dá o exemplo moral, ainda que o outro vá, ele vai feliz, porque aprendeu com você não só uma arte, mas aprendeu dignidade. Essa é a proposta de Allan Kardec, dignidade. Curioso, vamos para as anotações curiosas. Até aqui nada do que dissemos, nós precisaríamos dizer que necessariamente é um estudo espírita. Allan Kardec tratou, colocou, mas e daí? Qualquer pessoa pode usar esse nome aí, como eu falei no início, chamar de política, chamar de antropologia social, pode chamar de qualquer coisa e vai encontrar que de certa forma a sequência é essa mesma. A única diferença que Allan Kardec estabelece é que a próxima, e portanto a última na visão dele, será uma aristocracia essencialmente moral. Pronto, aí já poderia ser o ponto final da história, mas é aí onde entra a sagacidade de Allan Kardec. A partir desse ponto, ele toca num ponto que ele tinha falado, se não me engano, na questão 932, é isso mesmo, questão 932 do Livro dos Espíritos. Quando ele pergunta por que é que aparentemente os maus se sobrepujam aos bons. E a resposta dos Espíritos é bem conhecida. Enquanto os bons são tímidos, os maus são audaciosos. Mesmo não fazendo referência à questão, ainda lá no livro Obras Póstumas, Allan Kardec começa agora a falar do movimento espírita. E era um movimento nascente, porque estava lá ainda com ele encarnado. Então não era um movimento como nós temos hoje, era um movimento que estava ali em ebulição ainda, estava se formando em formação. E ele já tinha encontrado problemas da ordem de intromissões indevidas. E aí ele trata, tem os detratores, tem os desertores e tem aqueles que se fingem de bonzinhos. E que curioso Allan Kardec ter tratado disso, e tratou de forma muito explícita.
E ele fala, muitos se fazem muito amigos, mas que por trás disso tudo está apenas querendo corroer todas as estruturas para que você de repente se encontre totalmente perdido. E ele falava e citava de que isso tanto acontecia de pessoa para pessoa, como de pessoa para a sociedade, deixando ver que nós, mesmo conhecendo uma base ética moral extremamente feliz, ainda vige em nós os sistemas anteriores que vimos trazendo ao longo de etapas reencarnatórias, porque ele mesmo assevera, não esperemos que de uma encarnação para outra a gente mude radicalmente. É óbvio, de repente, quando as pessoas chegando no Espiritismo, ficam com um pé no Espiritismo e um pé numa outra doutrina, e a gente pergunta, mas por que esse pé na outra doutrina? É porque você não entendeu? Não, é porque o Espiritismo muitas vezes não oferece algumas coisas às quais a gente já vem vinculado reencarnações seguidas. Por exemplo, aqui nós não temos um altar, aqui nós não temos algo que a gente use como um sinal, como um símbolo, como alguma coisa, e de repente a gente fica meio que estranhando, mas quer dizer, então não tem o batismo do meu filho, e o que vai acontecer com o meu filho? Não vai acontecer nada, porque independente de ser batizado ou não, ele é filho de Deus. Sim, é filho de Deus, mas vai que... E aí a gente vê que temos ainda algo ancestral dentro de nós que nos convida a refletir de uma maneira que não é necessariamente uma abordagem espírita. Então a gente fica com a necessidade do padrinho, da madrinha, do afilhado, da cerimônia de casamento, da confirmação da empresa que vai abrir, que precisaria ter uma solenidade, e mais isso e mais aquilo, do sinal da cruz, pelo sim, pelo não, na hora de dormir, não custa nada dizer assim seja e amém junto, para não ter perigo de não agradar a gregos e a troianos. Tudo isso mostrando as nossas marcas do passado. Nada contra. Não estou aqui abordando sobre o aspecto crítico, mas sim sobre o aspecto analítico. Muitos de nós temos isso e é difícil, reconheço. Quando eu digo, e eu como viajo muito, as pessoas invariavelmente me perguntam, Jacó, dá o número do teu celular, porque quando você chegar no aeroporto a gente se localiza. Eu não uso o celular. As pessoas falam, como? Não uso. Mas como é que você vive nos dias de hoje sem celular? Simples, eu nunca usei. Se eu nunca usei, um celular não me faz falta nenhuma. Eu nunca tive. Então para que me faz falta? Ah, porque se eu saio de casa e esqueço, eu volto. Porque se eu sair sem ele, eu estou sem nada. Pois é, comigo não acontece isso. Por uma questão de hábito. Então para eu não ter celular é fácil. Mas para quem tem celular é difícil. E para quem tem celular, que teve a época aí que muita gente tinha 3, 4 linhas num aparelho só, e era um Deus nos acuda, você está falando com um, aí o mesmo telefone começa a tocar, mas é porque é no outro chip, e aí o outro diz, como é que você não me atendeu? Não atendi porque eu estava atendendo outra pessoa. Sim, mas você podia ter parado com outro, ter me atendido. Vem esse tal de WhatsApp, que para mim isso é o secretário do capeta, não sei para vocês, porque você não tem mais sossego com aquele negócio. Você vai dormir, antes de dormir você termina de fazer uma oração para dormir, vou dormir, ele disse, não, mas será que chegou alguma coisa? Você não sabe o que, nem para que, nem nada, mas você tem que olhar aquele trem. Então aquilo é mais forte do que uma oração de Jesus. Você termina de fazer uma oração para dormir, tem que meter a cara naquele negócio, e às vezes você vai dormir com raiva porque você vê o que você não queria ver, ou lhe apresentaram algo que você queria que fosse diferente. Todas essas coisas mostram como a gente hoje tem dificuldade de mudar de uma coisa nova. As pessoas que, por exemplo, têm dificuldade de passar 1 hora sem um celular, pensem, isso é uma mania, entre aspas, é um hábito que a gente adquiriu nesta encarnação, porque na outra não tinha, foi nesta. E muita gente adquiriu esse hábito há menos de 10 anos, e hoje já não sabe mais de se desapegar disso. E nós, quando tínhamos outros hábitos, imagina que situação mais curiosa, numa outra vida, eu era muito rico, e não quero me colocar aqui como rei, rainha, não, era uma pessoa muito rica, e aí chega nesta encarnação, pobre. Olha, vai dar um trabalho para você se aclimatar, porque ou você vem com uma razão moral para lhe dar suporte,
ou você vai vir com uma desestruturação emocional muito grande. Só que nesse momento entra a luz espírita para dar um fundamento racional e você chegar numa lógica moral. Você está passando por isso porque muito provavelmente você intercedeu para que a sua vida desta vez fosse dessa forma. Então você está vivendo uma circunstância que você programou. Então, por menos que você se lembre, faz parte da sua programação. Então você não tem do que reclamar. A gente vive mais ou menos que nem criança na hora das educações morais. Ainda hoje, na hora do almoço, foi almoçar eu, Lu e Fernanda. A Fernanda tem 4 anos. E na saída do restaurante, ela perguntou: tem balinha? E o moço disse: tem. Ela olhou para o moço e disse: eu posso pegar 2? Não sei porque todo Fernando não quer só uma, quer mais que uma, né? Aí ele disse: pode pegar até mais. Ela disse: só quero 2. O que eu acho muito curioso também, porque uma criança, se disser pegue mais bala, ela enche a mão. Mas ela disse: não, só quero 2. E comeu uma e trouxe uma para casa. Quando chegou em casa, já estava vindo aqui para o Leão. Aí ela falou para a mãe: mãe, eu peguei essa outra bala para dar para... E aí disse o nome do outro menininho aqui da escola. Aí a Lu falou assim: olha, mas eu acho melhor você pensar direitinho, porque a mãe desse menino não quer que ele coma bala. Se não, ele disse: não quer que ele coma bala. Mas eu peguei essa bala para ele, eu vou levar. E ali ela estava trocando de roupa, então daqui a pouco a menina vem e diz: mãe, eu acho que a senhora tem razão. Ele não gosta e nem vai poder comer bala, já que é assim eu mesma vou comer. É o tipo do raciocínio que a gente vive no nosso dia a dia, né? As crianças, elas têm essa percepção, porque de alguma forma é a maneira de levar vantagens que nós temos. Eu até que fui honesto, me lembrei dele, vou levar. Mas vai que ele não pode mesmo, então pelo sim, pelo não, como eu gosto, vou eu mesmo me divertir com isto. Ora, por que a aristocracia moral ela vai demorar assim um pouco? Porque a gente ainda está vivendo essa transição. E a respeito de transição, eu queria ler aqui um texto bem interessante que tem no capítulo da Gênesis, capítulo 18, quando Allan Kardec titulou de A Geração Nova. Tem 2 trechinhos bem curtinhos que eu gostaria de falar. A terra, no dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Então, primeiro momento, Allan Kardec, quando vê todo um progresso, ou toda uma transformação da sociedade ou do mundo, ele já tira de letra aquela hipótese que durante muito tempo fica virando a nossa cabeça, e muitos espíritas propalando isso. Cataclisma, está havendo terremoto, está havendo guerras, e então isso é o fim do mundo. Ora, na visão dos espíritos, a grande mudança do mundo, ela vai se dar de forma lenta e gradual, e não de uma forma abrupta. Até porque, se fosse para mudar tudo por um cataclismo, eu acredito que Deus faria isso de uma maneira muito mais simples. Ele provocaria o desaparecimento da Terra, pronto, dizimava a Terra e começava um mundo novo. Porque quem já fez tantos planetas, tantas estrelas, tantos sistemas, um planetinha a mais, a menos, não faria muita diferença no universo. Mas dentro da visão que os Espíritos colocam, não é por este caminho. O caminho é outro. O caminho é de um progresso em que nós vamos indo de forma em forma. Aqui, olha, ele continua assim, mas bem mais adiante, item 27 do capítulo 18 do livro A Gênesis. Digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido. Isso foi dito por Jesus. E ele completa: assim decepcionados ficarão os que contêm ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos. Ora, isso casa perfeitamente com a questão da aristocracia, porque se não vai ser um conjunto de efeitos sobrenaturais, maravilhosos, portanto totalmente fora de qualquer contexto daquilo que a gente já contempla, é porque isso vai ser gradual. E se vai ser gradual,
Não tem como duvidar de que um dia nós chegaremos à moral. Allan Kardec interroga os espíritos acerca desse viés, intelectualidade e moralidade. Onde é que encontra esse viés? Nesse viés vem o intelecto para você desenvolver, e à medida em que você vai descobrindo o que é o bem e o que é o mal, você um dia vai ter que optar, por força da própria natureza, pelo bem. É onde se estabelece o moral. Jesus, como que fazendo um coro com isso tudo, nos coloca: é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ai daquele por quem o escândalo vier, geralmente a gente interpreta assim: se alguém fez um escândalo, esse vai sofrer, vai amargar, vai tudo. Mas a gente pode fazer uma outra leitura. Se alguém fez um escândalo, também pode, do próprio escândalo, aprender agora a dar saltos de progresso, porque agora já sabe qual é o mal em que se arrojou. Um dos exemplos, talvez o mais evidente que tenha dentro da história do Novo Testamento, é exatamente o exemplo de Paulo, que partiu em busca da morte para matar todo mundo, dizimar os cristãos, e de repente se encontra com Jesus, e naquele relance ele passa o filme e diz: nossa, eu estou totalmente equivocado. Com a mesma obridade, com os mesmos brios em que eu seguia e perseguia, eu agora viro, porque aquilo era o mal. Entra a luz da razão, vestida agora de uma nova emoção, e entra agora o fator moral determinante para que haja a grande transformação. Se aconteceu isso com Paulo, por que não pode acontecer com qualquer um de nós? Quantas vezes, ou acredito até quantas pessoas a gente já não tem conhecido, de que teve um comportamento extremamente equivocado, fosse na infância, na juventude, até mesmo na madureza, e um belo dia a gente encontra com essa pessoa e diz: meu Deus, mas quem te viu, quem te vê? Que coisa maravilhosa! É possível fazer grandes transformações, e essas transformações elas nunca se dão por conta da idade apenas, por conta da riqueza, nem por conta da força. Ou seja, as três aristocracias primeiras, todas elas ficam comprometidas, porque elas ficam pendentes para alguma coisa, como a faltar a grande base de apoio, que é a base moral. Então, na hora em que a gente se encontra de fato com essa moral, não que revoluciona o mundo, mas que muda completamente o nosso mundo, a partir daí a aristocracia muda. A gente pode até ficar espantado: nossa, o Brasil agora está vivendo uma fase política desgraçada, de certa forma, porque a gente está vendo coisas que a gente não queria ver. Não é que a gente não soubesse, a gente de alguma forma já estava acostumado. É bem conhecido uma época no Brasil em que se usava a expressão rouba mais faz, e portanto os fins justificavam os meios. De repente agora a gente tem que repensar tudo isso. Só que agora temos que repensar, não só nós, mas todos temos que repensar, inclusive os que estão envolvidos nos grandes sistemas de desarmonia que geraram problemas gravíssimos. Outro dia eu estava ouvindo na televisão e alguém mais violento, mais assim, de uma forma, numa expressão mais forte, estava dizendo: olha, essas pessoas que estão sendo pegas com altas corrupções, elas deveriam pegar a prisão perpétua, porque por conta desses excessos de desvios, quantas pessoas morreram, quantos sistemas de saúde falharam, quanto sistema educacional se comprometeu e por aí afora. E aí saiu falando de segurança e de tudo mais. Se a gente analisa com essa ótica, a gente percebe que também há um pouco de razão. Porque, olha, se estava faltando R$1 bilhão para atender determinado estado no seu item saúde, e se de repente dois políticos sozinhos juntos levaram 3 bilhões, então quantas pessoas padeceram por conta disso? Óbvio, então tem um mal enorme. Como Jesus falou, é necessário que venha um escândalo. Lamentavelmente no Brasil o nosso escândalo está grande demais, mas talvez esse seja o grande sinal. Esse pode ser um dos grandes momentos em que todo mundo vai ter que refletir. Eu vou ter que refletir antes de oferecer alguma coisa para que você me favoreça, e você vai ter que refletir se recebe ou não, porque o risco é grande, porque ainda estamos naquela fase em que dá para se medir. Eu faço porque se eu for pego ainda saio no lucro, mas está chegando uma hora que essa equação já não vai fechar mais, e na hora que ela não fechar, vem a posição moral. E na hora da posição moral,
tanto as aristocracias ou política, como a gente fala, elas vão ter que mudar. Vão ter que mudar porque agora os interesses vão deixar de ser o interesse da segunda aristocracia ou da terceira, que era da força ou a do dinheiro. Então nós vamos ter agora uma outra aristocracia, onde o que vai mandar de fato é a moral. E como isso é forte? Quando nós olhamos não mais agora para o país, mas olhamos para dentro da nossa casa, nós percebemos como tem sido fundamental a nossa postura de hoje, a moral que os nossos pais nos deram. Como tem sido importante a postura dos nossos filhos perante a moral que a gente passa para eles. Óbvio, vamos encontrar sempre nas famílias pessoas que não se adequam. São espíritos que por alguma opção entraram, preferiram se complicar sozinhos. Mas o fator ético e moral que temos por trás é sempre determinante. Tanto que quando a gente vê fulano foi preso como bandido, mas também tendo os pais que tinha, veja que inconscientemente a gente faz quase que um juízo de valores por conta do quesito moral. Não era pelo quesito nem dinheiro, nem muito menos pelo quesito força, muito menos ainda pela primeira delas, que era a longevidade. O que tem prevalecido sempre para que qualquer pessoa entre num eixo é o sentido moral. Estava eu na praia com a minha criança pequena lá, com a Fernanda, e na mesa vizinha tinha um casal com duas crianças um pouco mais velhas, ali 12, 10 anos de idade. E o casal de crianças ganhou lá uma sacolinha de plástico, um parzinha para brincar na areia. E a primeira coisa que a mãe falou foi assim: olha, isso aqui é para os dois. E não é para vocês brigarem, é para vocês brincarem. Vejam que é diferente o que eu estou falando. Vocês entenderam? E os meninos disseram: entendemos. Então é para vocês o que? Brincarem. Ah, então tá bom. E os meninos foram. Eu digo, já é uma coisa interessante, porque hoje em dia os pais querem se ver livre do menino no problema. Tome, vá. E aí se vai brigar, se vai se entender, se vai... Isso aí é outro problema. Ali de repente eu estava vendo um casal curioso, que estava dizendo para os filhos que aquilo era para brincar e não para brigar. E foram. E nem eu me lembrava mais daquilo, quando daqui a pouco vem a menina, e a menina chegou e disse: olha, a gente já cansou, a gente vai tomar banho. E ela foi entregando o balde para a mãe. Ela disse: mas e o que é isso aqui? Tinha uma coisa que não era do balde. Eu disse: onde foi que você pegou isso? Não, foi porque a gente estava brincando. Onde foi que você pegou isso? Não é daquele menino. Vá lá, devolva e diga: desculpe, eu levei por engano. Eu digo: nossa, ganhei meu dia, que coisa legal. Sabe, os pais que estão passando uma moral sem dar um grito, sem nada, mas ensinando como é que a gente tem que ter um comportamento. Os bens que nós temos é para nós nos divertirmos e não para nós brigarmos. E quando você de alguma forma usou ou se aproveitou de algum descuido dos outros, vá lá e peça desculpa. Ou seja, você vem já ganhando uma conformação moral, como que a se preparar para essa próxima grande aristocracia. A aristocracia onde os valores existirão mesmo com todos os bens materiais em derredor. Sei que é muito forte o desvio que tem hoje, a imagem, o nosso cenário hoje é muito complicado. A gente tem uma tendência natural a dizer: nossa, o mundo está cada dia pior. Parece que sim, mas às vezes ele só parece. Porque se nós analisarmos direitinho, nós temos já tantas conquistas, mas tantas conquistas, que é impressionante como o mundo hoje já mudou. Olha, parece que até estava tudo de propósito. Também eu vinha no carro pensando nessa palestra, quando de repente começou a tocar uma música relativamente antiga para muita gente aqui, para mim é da minha época. Preta, preta, pretinha. Eu digo: nossa, fazia tempo que eu não via essa música tocando no rádio. E na mesma hora me veio uma imagem: essa música foi feita na época certa. Porque hoje a gente está tão preocupado também em só querer corrigir os outros para agirem corretamente, que se sair uma música hoje aqui com preta, preta, pretinha, vão dizer que isso é uma música preconceituosa, racista,
E se brincar o compositor, se ele estiver vendendo muito, ele ainda vai ser chamado para os tribunais. Tem o lado do exagero, mas tem o outro lado, o lado da valorização, da igualdade entre os seres. E isso não depende nem de política, nem de coisa nenhuma. Nós devemos nos respeitar, independente do que sejamos. Há algo que a gente, como sociedade, ainda estamos um pouquinho distante. Por exemplo, se a gente vai a um supermercado e uma criança entrar na fila para comprar uma coisa, entre aspas, o caixa não vê a criança e quem está na fila também não. A gente põe a criança para trás e quando chega na vez da criança, o caixa olha assim e diz: o que é, menino? Não, eu sou um cliente e você deveria ter me dado bom dia como deu para os outros. Mas não dá. A gente ainda trata os seres humanos pela idade, pela roupa, pela cor, por vários fatores. Muito raramente a gente trata as pessoas como pessoas. Já contei essa história aqui uma vez, mas foi uma história que me impressionou muito, uma história bem simples. Foi uma mãe e uma criança a uma lanchonete. E quando chegou a atendente da lanchonete, chegou: boa tarde, senhora, boa tarde, senhor. Falando com a criança. O menino chega, cresceu na cadeira. Uma mulher chamando ele de senhor e ele sorriu. E aí a garçonete pergunta para a mãe: o que a senhora deseja? Eu desejo 2 sopas. Sim, senhora. E o senhor, o que o senhor deseja? Óbvio que ela estava pedindo 2 sopas, era uma para cada um. E o menino disse: bom, eu desejo um sanduíche com uma Coca-Cola e uma porção de batatas fritas. Aí a senhora foi e disse para a moça: desculpe, jovem, mas eu pedi 2 sopas. Não, eu já anotei. E ela foi embora. E daqui a pouco ela volta com 2 sopas, põe na frente da mulher e põe o sanduíche com batata frita e Coca-Cola e dá para o menino. Ela disse: eu não pedi isso. Não, a senhora pediu 2 sopas, estão aí as 2 sopas. Esse aqui quem pediu foi esse senhor. E o menino ficou maravilhado. Lógico que a mãe não queria mais pagar, quis fazer confusão, e o menino disse: mãe, deixe de ser mal educada. Ela foi mais educada do que a senhora. Olha que vergonha, que situação vexatória. De repente nós estamos perdendo esse sentido porque não temos uma visão ainda moral de tudo. Era muito simples a mãe dizer: meu filho, nós vamos tomar sopa por conta disso. Meu filho, não, mas não, ela 2 sopas. E afinal ela ficou com uma sopa lá sobrando, porque ela não ia tomar 2 sopas. E o menino, por sua vez, se sentiu um homenzinho, né? Um menino chamado de senhor pede um sanduíche com batata frita e uma Coca-Cola e recebe. Tudo isso por conta do respeito. Mas nós temos perdido muito isso, e é para este ponto que Allan Kardec chama a atenção. Nós temos perdido isso dentro do meio espírita. Vou dizer de novo, lá naquela época quando nasceu o espiritismo, porque se Allan Kardec vem hoje ver como é que nós estamos, eu acho que ele ficaria extremamente triste, porque o viés moral que o espiritismo propõe é este grande viés para dar este salto na sociedade como um todo, e não apenas no grupo de espíritas, para dar esses saltos e chegarmos nessa 4ª aristocracia. Mas como fica difícil? Por quê? Porque no próprio meio espírita a gente tem se perdido muito mais por conta de melindres do que necessariamente por conta de favorecimentos do outro. A gente não está preocupado com o outro, a gente está preocupado com a gente. Nada contra que a gente se preocupe com a gente mesmo, afinal de contas, quem me sustenta sou eu, é o que dizemos. Quem manda na minha cabeça sou eu, é o que pensamos. Quem faz isso desse jeito é porque eu quero e me acostumei assim, é o que a gente às vezes advoga. Na realidade, ninguém é o que é, ninguém é o que diz, nem ninguém é o que pensa apenas. Nós somos um conjunto disso tudo e dos que nos rodeiam. Quantas vezes a gente diz: eu vou fazer isso, aí aparece um filho adoentado e você tem que mudar seus planos. Quantas vezes você pensa em fazer um curso, mas as circunstâncias lhe exigem que você trabalhe mais, ou lhe exigem que você vá para outro lugar, ou que você faça primeiro um outro curso diferente daquilo que você queria. Quantas e quantas vezes as pessoas em nosso derredor mudam radicalmente todos os nossos planos.
Quantas vezes? Nesta vida, não estou falando de vidas passadas. Quantas vezes uma doença, uma enfermidade, um pensamento, basta um pensamento, se vou sair, vai sair de casa. Eu vou sair de casa hoje de noite, inclusive eu vou lá, mas espera aí, não foi lá que teve um assalto ontem? Eu acho que eu não vou para ali. É melhor, e aí a outra pessoa diz, é melhor você ficar em casa. E daqui a pouco a pessoa fica em casa e derruba todos os planos só porque pensou diferente. Nós estamos sujeitos o tempo inteiro a influências das pessoas, influências do ambiente e influências espirituais. Ora, se estamos sujeitos a todas as influências e a tantas influências, por que não exercemos uma influência melhor? A influência da própria moralidade. Da gente se perguntar, vale a pena isso? Não é por conta da falta de segurança, não é por conta de que alguém pode falar ou gostar ou não, mas vale a pena você fazer isso? Vale a pena você dizer ou pensar desta maneira? Qual é o tipo de retorno que você tem tido com esse tipo de procedimento? Isso é tudo que Allan Kardec chama a atenção. E chama a atenção porque ele foi de uma felicidade enorme. Quando, conhecendo a base essencialmente moral do Espiritismo, vê que o Espiritismo tinha por conta disso mesmo todas as melhores condições para nos projetar, para sermos a grande chave da grande porta da moralidade nos sistemas das aristocracias. E o que nós temos feito? Temos feito tão pouco. E era tão simples, porque ainda que nós não fizéssemos lá fora, por que nós não fazemos aqui dentro? Dentro de mim mesmo, me analisando melhor. Dentro do meu ambiente familiar, dentro do meu ambiente de trabalho e dentro do meu ambiente de religiosidade, ou de frequência, ou de assiduidade, ou de voluntariado, como é que eu posso ser melhor? Tem pessoas que querem ser voluntárias e de repente chega num ambiente em que é voluntário, tem um outro voluntário fazendo alguma coisa diferente. Se for assim eu não venho mais. Então quer dizer que você queria um negócio para lhe satisfazer e não para você realizar aquilo que você se propôs. Qual é a tua proposta de vida, afinal de contas? Porque para a gente sair e não voltar mais, isso é decisão muito simples. A decisão difícil é você continuar, mesmo com tudo sendo contrário a você. Essa é uma decisão difícil. Essa mostra que você tem força. Essa mostra que os seus valores de avaliação, de autoavaliação, começam a repercutir na sua própria existência. É muito, muito fácil a gente simplesmente desistir. Não, eu desisto. Se você desiste, também não há problema, desde que você opte por outra coisa melhor. Não desista somente porque você ficou melindrado. Não desista apenas porque não é do estrito jeito que você quer. Isso é fraqueza. Por mais que você se considere temperamental, é meu jeito, eu sempre fui assim, não vou mudar nunca, isso é fraqueza sua. A fortaleza é você dizer, assim mesmo eu continuo. Com todos os problemas, conte comigo. A coisa está difícil, mas se eu sair fica pior ainda, então vou continuar junto. Essa que é uma decisão difícil. Dizer assim, domingo à tarde, depois de um sol de praia, passamos a semana toda com chuva, fui para a praia ontem, fui para a praia hoje, 2 horas da tarde para o Leão, vou. Isso é uma decisão. Porque você decidir assim, não vou, você não está decidindo coisa nenhuma, você está se deixando levar, seja pela preguiça, seja pela acomodação, pelo conforto, seja às vezes por uma única implicância. Quantas vezes a gente vem saindo, eu vou falar do Leão, mas para qualquer lugar, uma igreja, um templo, um encontro sério com algumas pessoas, os nossos familiares vão de novo. Sim, de novo, qual é o problema? A alimentação, eu me alimento 3 vezes por dia, você não diz de novo. Eu me levanto como? Daqui a pouco chega na hora do almoço e ninguém pergunta de novo. Não, estou almoçando. E daqui a pouco chega a hora do jantar e eu janto, também não é de novo. Por que muitas coisas eu tenho a obrigação comigo mesmo, na minha própria satisfação, de fazer 3 vezes, 5 vezes por dia, e eu não posso ter um compromisso de mim para comigo 1, 2, 3 vezes por semana? Quem que me impede? Quem me impede é a minha acomodação. Os outros influenciam. Sim, mas se o outro não influenciou para eu não ir, onde é que está o meu poder de influência que não influencia o outro para me permitir ir sem me perturbar a paciência?
Então, na hora que alguém me tira do sério, é porque eu permiti. Porque era eu que era para tirar uma pessoa do sério. Você vai para o leão de novo, vou para o leão de novo. Eu não acredito, pois acostume. Mas não é possível todo domingo, pois é, todo domingo. Então todo domingo eu vou ter raiva, ou seja, todo domingo você vai se machucar mais um pouquinho. Você quer ficar numa boa? Vamos para lá, vamos lá ver o que é que tem de bom lá no leão. Ah, mas eu não aguento. Bom, então fica aí, ó, você vai ficar se divertindo muito, vai passar um filme muito bacana, e aí depois vem o Faustão, é uma beleza, você fica em casa, porque eu vou ver uma coisa melhor. E vem, quantas vezes a gente conhece pessoas, recebe um passe, troca informações, ouve uma reflexão, como isso pode renovar? Ah não, tá louco, eu estou querendo esquecer tudo isso. Quer dizer que você quer esquecer uma boa reflexão, e depois você vai se arrepender quando não tem freio em determinados momentos, porque não é que uma palestra, não é que uma leitura, não é que algo bom vá transformar a gente de uma hora para outra. Allan Kardec entonou isso também. Mas são as repetições das boas coisas que vai tender a nos levar para as boas opções da vida. De tanto a gente ouvir coisas boas, pensar coisas boas, ler, escrever, meditar sobre coisas boas, uma hora a gente também começa a ter como natural coisas boas. Primeira vez que eu fui fazer sudoku, eu achei super interessante aquilo. Afinal de contas, eu sempre gostei de matemática, era números e nem tinha conta, era somente colocar os números na ordem certa. Eu achei fantástico aquilo. E o primeiro que eu fiz ali, bem rapidinho, estava feito. E eu não me dei conta de que aqueles primeiros exercícios, as primeiras sudokus que vêm logo nas revistas, sudoku é um quebra-cabeça, para quem não conhece, que é um quadrinho com 9 quadras, em cada quadra você tem que colocar do número 1 a 9, e tem que ter de 1 a 9 em cada linha horizontal e cada linha vertical. É só isso. Mas agora só que em todas elas tem que ter de 1 a 9, sem poder repetir nenhum. Então o princípio é muito fácil. E os primeiros já vêm cheios de números. Você, com o mínimo de sacrifício, você descobre bem rapidinho quais são os números. E eu digo, mas olha, isso aqui é tão bom que é melhor do que quebra-cabeça, do que palavras cruzadas. Só que daqui a pouco, aí vem, eu estava fazendo numa revista americana, que o grau de dificuldade é simbolizado por uma estrela. E os primeiros tinham uma estrela, e eu nem me dei conta disso. Quando passou para 2 estrelas, aí já teve uns que eu errei, teve uns que travou, teve uns que não saía de jeito nenhum. Eu digo, não, acho que os caras esqueceram de colocar alguns números. Como é que eu vou adivinhar os outros números? Que aí eu pensei já que era adivinhação, e eu que gosto de matemática. Como é que os caras fazem um negócio desse? Até que de repente eu comecei a raciocinar, não, peraí, mas se esse daqui é esse, no outro só pode ser aquele número para... E aí eu descobri que tinha macetes dentro do próprio jogo. E aí 2 estrelas ficou uma beleza. Então 1 e 2 estrelas para mim era beleza. Até que eu fui por 3 estrelas. Aí voltou a confusão todinha. Mas não é possível, desse daqui não tem quem consiga resolver. A gente acha que o mundo está todo errado, porque quem é que vai conseguir fazer isso? Porque eu não consegui. Mas aí você insiste mais um pouco, daqui a pouco é igual de 2, que é igual de 1, pronto, aí 1, 2, 3 ficou fácil, aí você vai para 4 estrelas, que é o mais difícil. O 4 estrelas, esse não tem quem saia não. E esse eu tinha certeza absoluta que esse era ficção científica. Hoje o de 4 estrelas para mim também é igual aos outros, não tem mais diferença. Sim, mas por que já não tem mais diferença? Porque a gente vem progredindo. À medida que você vai progredindo, seja num jogo, ou seja na maneira de pensar, maneira de escrever, de falar, a gente vai mudando. É aí onde os espíritos, na questão 932, têm razão. O problema do mal é que o mal é ousado, ele vai e chega longe. E o bem é tímido. A gente simplesmente diz, eu não sei. Não sei e para ali. Mas alguém vai adiante. E normalmente quem vai adiante é quem não tem nada a perder. E o melhor é que quando nós queremos ser bons, nós também podemos ter esse mesmo princípio. Eu também não tenho nada a perder. Eu vou ser bom. Se der errado, eu não perdi nada, eu fui bom. E se der certo, melhor ainda, já ganhei mais uma estrela. Já vou mais para frente. Essa aristocracia que Allan Kardec fazia referência, era essa mesma que estava nessa questão do Livro dos Espíritos. O bom e o bem, eles precisam se pronunciar.
Allan Kardec, na Obras Póstumas, ele trata objetivamente desse assunto, quando ele diz assim: os bons, ao contrário, não exibem as suas boas qualidades, não se colocam em evidência, e eis porque parecem tão pouco numerosos. Mas sondai os atos íntimos, realizados sem ostentação e em todas as classes da sociedade, encontrareis ainda bastante boas e louváveis naturezas para vos tranquilizar o coração e não desesperar da humanidade. E depois é preciso dizer também: entre os maus, há muitos que não o são, senão por arrastamento. Ou seja, e aqui ele, continuando, ele traz esse raciocínio: os bons aparentam menos, porque são tímidos. Os maus aparentam mais, porque são ousados. Mas muitos dos maus, eles são maus porque estão sendo induzidos, ou seja, estão sendo arrastados. Quando os Espíritos propuseram: se os bons quiserem, preponderarão, será exatamente quando os bons provocarão o arrastamento daqueles que estão em dúvida. Porque é tão interessante, a gente está num lugar, uma pessoa para e começa a olhar para a rua. Daqui a pouco a gente vem e começa a olhar para a rua também. Daqui a pouco a gente começa a ficar todo confuso. E peraí, vocês estão olhando para quê? Não, eu não estou olhando para nada, é porque eu estou com torcicolo e fiquei com o pescoço duro. Eu pensei que você estava olhando para alguma coisa. Nós olhamos, paramos e olhamos porque somos induzidos. Mas por que nós não geramos a boa indução? Por acomodação. É aí onde entra o princípio do desenvolvimento moral que o Espiritismo propõe. Que nós sejamos ousados nas práticas do bem, que nós sejamos mais manifestos em tudo aquilo que requer a nossa ação. Eu não preciso ser partidário, eu não preciso ser PT, PMDB, PSDB, PV, o que quer que seja. Eu não preciso declarar nada disso, mas eu sei que o sistema está comprometido. Como é que eu devo agir? Saindo desse sistema. Como se você não é político? Eu não sou político partidário, mas eu sou político enquanto ser humano. Eu posso ter um comportamento reto. Então, quando eu chego, estou na discussão lá, PT contra não sei o que, Jacó, e aí como é que você fica? Eu não fico nem com um nem com o outro, eu não sou partidário. Sim, mas você entra na discussão? Na maioria das vezes não, porque as pessoas não estão debatendo ideias, estão a discutir as suas próprias limitações. Isso para mim não me leva a canto nenhum. Agora, na hora que você quer a opinião de como é que a gente poderia tentar resolver e equacionar isso, aí nós podemos estudar juntos, porque aí isso já deixou de depender de partido político, deixou de depender de tudo. Mas você veja, o negócio está difícil. Sim, claro que está difícil, a gente deixou ficar difícil, mas a gente deixou como? A gente deixou como na hora que a gente começou a vender o próprio voto, na hora em que a gente vê as coisas erradas e não toma nenhuma atitude porque dá trabalho. Imagina você ter que impetrar uma segurança, acionar uma promotoria, depois ficar atrás, talvez ter que gastar com um advogado para defender o interesse teu. Deixa para lá, isso vai demorar 20 anos. Sim, tem plantas que a gente planta e demora muito tempo. Conta-se, aquela história do senhor que aos 90 anos de idade estava plantando um pé de jabuticaba no quintal de sua casa. E uma pessoa chegou: o senhor está plantando o quê? Jabuticaba. Se o senhor está plantando jabuticaba, quantos anos o senhor tem? 90. Aos 90 anos de idade o senhor está plantando jabuticaba? O senhor sabe que o senhor não vai comer essa jabuticaba? Pois não? Sei, porque ela demora 20 anos para poder dar os primeiros frutos. Pois é, e como é? O senhor está pensando que vai comer essa jabuticaba? Ele disse: não, é que eu já comi tanta jabuticaba que eu não sei quem plantou, que eu vou deixar pé de jabuticaba plantado para que amanhã alguém que venha depois de mim possa comer. É mais ou menos assim que funciona o que nós chamamos de verdadeira política, que nós preferimos na tarde de hoje chamar de aristocracia. A aristocracia do bem, de fazer da minha parte a melhor, de fazer exatamente a definição da própria palavra, o poder dos melhores. Mas quem é o melhor? O melhor é o bom. Os bons são os melhores. E quem são os bons? Temos que ser nós, não nós espíritas, mas nós que já temos essa visão moral e ética que o Espiritismo propõe. Porque se fôssemos pensar nós apenas os espíritas, nós continuaríamos sendo um número tão pequeno
que teríamos talvez uma certa dificuldade em fazer isso se alastrar. Mas mesmo poucos, onde quer que nós estejamos, se tivermos o indutor moral dentro de nós mesmos, nós seremos capazes de mudar. Porque quando Jesus propõe que nós podíamos fazer tudo o que ele fez, há de se ressalvar que ele não estava se referindo só a milagres, ele estava se referindo sobretudo ao seu exemplo. Um homem sozinho, extremamente solitário, consegue se arregimentar, se acercar de pessoas extremamente duvidosas quanto ao saber e quanto à força. Veja que coisa, Jesus não pegou homens valentes, homens de força, não pegou ancião onde ele pudesse repousar na sua sabedoria de vida, a exceção praticamente foi Pedro, e Jesus não se acompanhou de sábios, mas ele era só ele a força moral. Então a força de moral de Jesus, mesmo junto das não aristocracias ao seu derredor, ele consegue fazer toda esta revolução na vida, modificando a face da terra, criando e estabelecendo ali de uma maneira extremamente segura o antes eu e o depois de mim. Se ele fez só, por que nós não podemos fazer? Que não consigamos fazer no mundo inteiro, façamos dentro de casa. Eu sou a diferença dentro de casa, e não importa o que eu sou, filho, pai, irmão, tio, primo, auxiliar, não importa, seja diferente, seja o diferente, seja a diferença, seja o diferente. É aí onde a gente começa a fazer valer, porque a gente se espalha, porque o bom exemplo, ele contagia. Quando os Espíritos, e Allan Kardec reforça, dizendo que o bem não se faz aparecer, não se faz transparecer, e isso é uma crítica aberta. Nós queremos ser bons, nós queremos falar do bem que nós temos, mas ficamos mudos, nós não falamos. Muitas vezes a gente está num ambiente em que o assunto desbanda de uma vez por todas para coisas ruins, e o que a gente faz? Ou fica calado, ou entra na roda para falar de coisas ruins. Por que não aparece alguém ali e modifica todo o clima? Nisso, mais uma vez, desculpem a recorrência, eu me lembro da minha mãe, quando ela dizia: você quer falar de alguém? Fale de Jesus. Pode falar dele, pode falar mal, pode falar bem, pode falar sem saber, não fale de outro. Quer falar de alguém? Escolha Jesus e pode falar dele. Fale dele, porque de alguma forma vai sobrar alguma coisa boa em algum momento. Fora disso, a gente começa a falar dos outros, daqui a pouco a gente começa a fazer referência a coisas pouco felizes, a exemplos que a gente não deveria nutrir tanto, e aí entra um aspecto pedagógico. Se você quer ensinar bem ao seu aluno, fale das coisas certas, deixe os erros para quando ele se equivocar e você chamar a atenção. Mas nós, como metodologia pedagógica de vida, nós temos feito exatamente o contrário. Nós falamos muito e enaltecemos muito as coisas erradas, falamos muito dos erros, e dessa maneira perdemos as nossas boas referências. A última aristocracia, portanto, é a aristocracia moral, e ela foi dada de bandeja pelos Espíritos e Allan Kardec para nós espíritas. E eu pensava que eu ia falar bem pouquinho disso, e que ia cantar umas 4 músicas, mas eu acho que não vou cantar mais nenhuma, porque já passou o tempo, e só agora foi que eu me dei conta de que eu já avancei além do tempo. Então, a música hoje foi o som da minha voz rouca, crise de garganta que está maltratando um pouco, e desculpem se eu me alonguei demais, mas é que a maneira como Allan Kardec nos coloca, mesmo assunto em que ele falou muito pouco, é de tanta responsabilidade para nós que somos espíritas, que a mim particularmente me empolga e me deixa sempre pensando na possibilidade de ser melhor, de fazer melhor e de tornar o mundo melhor. Eu espero que esse seja o ideal de todos nós. Uma boa tarde, bom final de domingo e uma semana que começa cheia de grandes revoluções interiores.